Para compreenderem as Escrituras, vamos continuar na carta aos Hebreus, agora já no capítulo 2, a partir do versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Agora, a verdade que está sendo aqui falada é a verdade que o Filho nos traz, que Jesus trouxe para nós dos céus. Ele agora assume o comando, assume a direção do caminho da salvação, do caminho para o reino de Deus. Os anjos assumiram, quando o povo de Israel saiu do Egito, os anjos assumiram a direção, indicando o povo o caminho, o que fazer, o que não fazer, dando mandamentos, dizendo como chegar à terra prometida, a terra de Canaã. Agora é o Filho quem nos fala as verdades, a palavra de Deus através do Filho. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, agora nos fala pelo seu Filho. Tendo falado, posteriormente o autor aos Hebreus cita, tendo falado pelos anjos ali no deserto, na saída do Egito, agora nos fala pelo seu Filho, pelo primogênito, por Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Agora é Ele quem nos dá a palavra, o mandamento, a direção. É Cristo. É nele que nós precisamos crer para seguir, para obedecer, para andar nos seus passos, para segui-lo por onde quer que Ele vá. Então importa que nos apeguemos. Precisamos aprender a palavra. Precisamos praticar a palavra. Conhecer, estudar, entender muito bem. Que nos apeguemos com mais firmeza, mais ainda do que o povo de Israel se apegou à direção do anjo que os conduzia pelo deserto. Agora temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas de Jesus, porque agora nos fala de uma salvação maior. Agora não é sair de uma terra, do Egito, para uma outra terra, mas é sair do mundo para a glória de Deus, o reino de Deus, para vivermos eternamente com o Pai, para sermos agora transformados, filhos de Deus, nascermos de novo, nascermos da água e do Espírito. Para isso, nós precisamos agora ser batizados com o Espírito Santo. É por isso que João Batista, lá no seu ministério, anuncia a vinda de Jesus, dizendo: este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é o Espírito da promessa, o qual Jesus prometeu, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que venha a promessa, o Espírito Santo. Agora, para andar com Jesus, para se apegar com firmeza à sua palavra, para entender a sua palavra, nós temos que ouvir, crer, ela vem ao nosso coração, nasce em nós o amor a Deus, o amor a Jesus, o propósito de guardar a palavra. Então agora, para viver no reino de Deus, é necessário ser batizado com o Espírito Santo. É o Espírito que nos guia em toda a verdade, é o Espírito que nos faz lembrar do que Jesus disse, é o Espírito quem nos dá a inspiração, quem nos dá a resposta certa na hora certa. É o Espírito quem testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então a obra de Jesus ela vai se consumar, se aperfeiçoa na verdade, no conhecimento da verdade através do Espírito Santo habitando em nós. Agora essa é a nova dispensação. Na verdade, é a dispensação do Espírito Santo, de ouvirmos a palavra, entendermos a palavra, crermos na palavra e recebermos o poder do Espírito Santo para vivermos essa palavra. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada
pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então nós estamos falando tudo isso, exatamente a palavra, exatamente a verdade, como ela realmente é. Não temos aqui subterfúgio, não temos aqui que agradar denominação A, denominação B, ou doutrina de homem tal, doutrina de outro, todas elas extremamente limitadas, todas elas que se configuram a um perfil de instituição e precisam retirar algumas coisas mais complexas que só são possíveis mesmo na vida em espírito e em verdade, uma vida de liberdade com Deus. Quando se tenta institucionalizar a fé, a revelação, o Espírito Santo, isso temos visto na história que é impossível agradar a Deus com instituição, com disciplina humana, com doutrina de homens. Só é possível agradar a Deus com fé. Então, com fé, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e a gente chega nessa palavra e entendemos como ela realmente está escrita. Nós vimos aqui que se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, realmente, na travessia do deserto, entre o Egito e a Terra Prometida, eles foram orientados pelos anjos a que obedecessem. E como foi ali no Jardim do Éden, que Deus deu a palavra: comereis de todo o fruto que existe no jardim, incluindo o fruto que está no meio do jardim da árvore da vida. O fruto da vida podem comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer, porque o dia que comerem irão morrer. Então, para toda desobediência existe um justo castigo. É assim que Deus se relaciona conosco, nos ensinando, nos orientando, nos dando mandamentos, nos dando a direção. Foi a mesma coisa no deserto, mandamentos, foi direção, ensino, para que eles pudessem habitar lá na terra da promessa, terra de Canaã. E se foi firme, e se muitos morreram, muitos pereceram nas rebeliões, na desobediência, em não obedecer, não praticar exatamente como Deus estava dizendo, como o anjo estava recebendo a palavra de Deus, transmitindo para o povo de Israel. E quando havia desobediência, quando havia transgressão ou desobediência, quando havia mau entendimento, quando havia relaxamento no aprendizado, quando alguns faziam erradamente por desobediência ou por falta de dedicação, morreram, pereceram. Uma geração inteira pereceu no deserto. Então existe esse alerta: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem andar no caminho, ouvir a palavra e praticar é bem-aventurado. Quem ouvir mal, quem compreender mal, aquela semente que cair no meio das pedras, que cair num terreno arenoso, com pouca profundidade, vai sofrer justo castigo pela sua transgressão, pela sua displicência, por não se dedicar ao aprendizado, por não buscar a Deus, por não crer, por não obedecer, não ser batizado com o Espírito Santo. Porque a promessa é para todos quantos o Senhor chamar, é para os filhos, é para todas as gerações, todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus, o chamado de Deus, com fé e tiverem o propósito de obedecer a Deus, serão batizados com o Espírito Santo e deverão então pregar, anunciar, entender, ouvir, praticar com correção. Vede como importa que nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades agora de Jesus, do reino dos céus. Já falamos de coisas terrenas, agora estamos falando de coisas celestiais. Então o cuidado deve ser muito maior. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, saindo do Egito, o caminho da vida era a terra prometida, a cidade prometida por Deus, a nação. Agora, tão grande salvação é a cidade celestial, é o reino dos céus. É uma salvação maior, é uma salvação eterna.
É uma cidade que Deus criou, que Deus formou, que Deus está preparando para nós. Então é uma grande, tão grande salvação, é uma salvação maior, é uma vida eterna. Então não podemos ser negligentes, não podemos pensar que vamos viver de qualquer maneira, vamos desprezar o nosso irmão, vamos escravizá-lo, vamos empobrecê-lo, vamos prejudicá-lo e que não haverá justo castigo. E que vamos desobedecer a Jesus, não vamos amar a Deus, não vamos louvar, dar glória a Deus, vai receber o justo castigo. Herodes não deu glória a Deus e morreu comido de bichos. E aquele também que está desprezando a Deus, a palavra de Deus, o amor ao próximo, também irá para o lago que arde com fogo e enxofre e vai sofrer eternamente, sendo também comido por bichos. Então nós não podemos negligenciar a palavra de Jesus, o caminho que Jesus nos apresenta, que Ele nos ensina, que Ele é o modelo, que Ele mesmo andou e nós devemos segui-lo. Não podemos desprezar, negligenciar, mas temos que ser ouvintes, atentos, aprender a receber com fé essa palavra, que ela realmente esteja guardada em nosso coração para não pecarmos contra Deus, a qual tem sido anunciada, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, pelos apóstolos, como anjos saíram, mandados por Jesus, Jesus na direção. Os anjos são ministros, são espíritos, ministradores, e que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Da mesma forma, os apóstolos, da mesma forma, os evangelistas, agem também como anjos, são também transmissores da palavra como anjos, transmissores do evangelho, dando Deus testemunho juntamente com eles. Deus andando com eles, habitando pelo Espírito Santo. Deus junto, nós vamos juntos realizar a obra, vamos caminhar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos abrir a boca e Deus vai pôr a palavra em nossa boca, o Espírito Santo vai falar através de nós, Ele está em nós, Ele nos move, move o nosso corpo, move a nossa boca, move a nossa mente, Ele está movendo todo o nosso corpo e nós trabalhamos juntos, dando testemunho juntamente com eles. Deus juntamente com eles, Deus conosco, Deus habitando em nós. A obra de Deus, a obra de poder, a obra do Espírito Santo. Por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então está aqui realmente a obra de Jesus é essa, é de batizar os seus discípulos, os seus apóstolos com o Espírito Santo. Eles então se tornam semelhantes aos anjos, recebendo dons, recebendo poder, e Deus junto, Deus trabalhando junto, o Espírito Santo realizando a obra juntos, vão acontecer sinais, prodígios e vários milagres. Aqui o escritor aos Hebreus está mencionando Atos dos Apóstolos, está mencionando ali a vida e a prática da igreja primitiva, os sinais que aconteceram, todos os milagres e prodígios que foram realizados pelas mãos dos apóstolos, com Deus junto, Deus presente, o Espírito Santo participando, em comunhão, em união, estamos unidos, falamos juntos, trabalhamos juntos, nos movemos juntos, estamos realmente unidos, somos um. E por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqui os dons espirituais, as visões, as revelações, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, todas as distribuições do Espírito Santo. Então realmente essa obra de Deus, essa obra do reino de Deus, essa obra da eternidade, é uma obra feita pelo poder do Espírito Santo. Nós agora temos Jesus falando, temos o Espírito Santo habitando em nós, Deus vem habitar conosco. Então nós temos aí o poder de Deus conosco à nossa disposição para entendermos a palavra, ensinarmos, pregarmos o Evangelho a toda criatura, todo mundo, obedecermos, praticarmos e andarmos realmente com Deus, na presença de Deus, na direção, na unção, no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo, que você receba também os dons espirituais, as distribuições do Espírito Santo e que você seja abençoado eternamente em nome de Jesus, o Cristo. Amém.